Boa noite, pessoal. Quem fala é o Gustavo. Esse é o canal Pingou Dividendos e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre um banco. Esse banco ele foi pedido por um dos membros da comunidade do canal. Inclusive, se você não faz parte, seja muito bem-vindo. O link está aqui na descrição. Esse colega escolheu o Banco Inter e é sobre ele que a gente vai falar hoje, beleza? Primeiro ponto muito importante, antes de a gente falar sobre o Banco Inter. Banco este que a gente vai ver nesse vídeo, vai tentar descobrir por que ele está caindo tanto. Presta atenção, hoje, o resultado de hoje, ele caiu 8%, cara. Isso aqui não é pouca coisa. 8%. Nos últimos, bota aí, um mês, 7,5%. Nos últimos 6 meses, 44%. E nos últimos 5 anos, quem comprou lá atrás está no lucro ainda. No último ano, está no prejuízo ferrado. Vamos tentar entender por que esse banco está só caindo, só caindo, só caindo. Será que ele é horrível? Primeiro ponto muito importante, antes da gente falar sobre o banco diretamente. Por quê? Como é que a gente investe no banco? Olha o ticker dele. Sabendo que é INBR32? Não deveria ser INTR3, 4, 11 talvez? Por que tem um 32 aqui, Gustavo? Todo ticker que tem esse número acima de 30, ele é uma BDR. E o que é uma BDR? BDR nada mais é do que um Brazilian Deposit Receipt, que é um recibo brasileiro de uma ação que está fora do país. Por exemplo, um banco depositário, que é assim que chama, ele vai fazer esse serviço e o Inter paga esse banco por isso, certo? Para que ele compre uma ação lá nos Estados Unidos e emita um recibo equivalente aqui no Brasil, certo? E aí, para isso, eu vou mostrar para vocês aqui no Status Invest. O que acontece? No caso do Banco Inter, não é regra para todos, uma ação nos Estados Unidos equivale a um BDR aqui no Brasil. Se você tem um BDR aqui, equivale a ter uma ação de verdade lá fora. Então, tudo que acontece com a sua ação, acontece com o seu BDR. Se a ação valoriza 1%, seu BDR valoriza 1%. Se cai 8%, como a gente viu, seu BDR cai 8%. É igual. O que muda? Pode ter influência do dólar. Se a ação lá nos Estados Unidos dispara 10%, mas o dólar aqui no Brasil cai 10%, tua cotação não mexe. Você não aproveita daquele ganho de capital por conta dessa disparidade, certo? Outro ponto, trouxe só dizendo para vocês, a Disney, que a Disney aqui no Brasil se investe através do BDR chamado DISB34. E qual que é a paridade da Disney aqui, Gustavo? Ela é diferente. Uma ação de verdade lá nos Estados Unidos equivale a 15 BDRs aqui no Brasil. Por quê? Porque se tu multiplica esse valor aqui, dá uns R$ 500 uma ação de verdade. Então eles partiram em pedacinhos para ficar mais, não só mais líquido, mas mais acessível também. Mas o foco não é Disney, cai fora Disney. Fechou. O que mais eu tenho que falar para vocês sobre investimento em BDRs? Primeiro, eu trouxe um simulador aqui, que é o seguinte, a gente já entendeu, né, que uma ação lá fora é um BDR aqui. Show. Mas eu queria falar sobre a ineficiência tributária de investir em ações que pagam dividendos quando elas estão fora do país. Por quê? Porque aqui no Brasil, a gente tem taxação sobre o JCP, né, de 17% sobre aquele valor, mas dividendo é isento até R$ 60.000 por mês, ou R$ 600.000 por ano. Bacana. Só que lá fora, nos Estados Unidos, todo dividendo é taxado em 30%. E o Inter não está aqui dentro, está lá fora, lembra? Então o que acontece? Imagina o seguinte cenário: o Banco Inter decidiu que vai distribuir US$ 1 de dividendo por cada ação, beleza? Ok. Esse US$ 1 na cotação de hoje, deixa eu ver como é que está o dólar hoje. Dólar hoje tá R$ 5,08. Vamos voltar para cá. R$ 5,08. Esse seria o teu dividendo, só convertendo para real, certo? Ok. O que acontece com o seu dividendo? Na prática, aquele US$ 1 chega na conta do banco depositário, que é quem tem de verdade essa ação, já com o imposto abatido. Eles recebem 70 centavos. Aí eles fazem a conversão para real, certo? Que dá R$ 3,56, e o banco depositário não trabalha de graça. Claro, eu falei para você que o Inter paga o banco depositário para fazer esse trabalho, né? Mas ele também cobra a taxinha dele quando vem dividendos. E essa taxinha pode ser de 3 a 5%. Aqui eu botei 3 para ser um cenário otimista, já somando com as taxas da B3, aqueles emolumentos, e comeriam mais 11 centavos. Então, na verdade, os seus R$ 5,08 de dividendos cairiam líquidos na sua conta R$ 3,45. Ou seja, você perdeu 33% no melhor cenário aqui de dividendo. Foi embora, cara, foi comido. Não vale a pena investir em empresas lá fora se você pretende receber dividendos aqui. Se tem conta de corretora lá e vai reinvestir lá, é outro assunto, não é assunto para esse vídeo. Mas a questão é, não compensa. Eu trouxe mais um alerta aqui embaixo, que é o quê? Se você abrir uma casa de análise, um site de análise, normalmente vai ver PLs absurdos, como eu vi em outro site aí, PL de 1.300, PVP de 170, e isso é um bug. Eu vim mostrar para vocês aqui, ó, no próprio Investidor 10, PL está de 7.500. Imagina, você esperar 7.556 anos até que a empresa com o próprio lucro se pague. Tu é louco. Ou então pagar quase 1.000 vezes o que vale o seu patrimônio para receber 2% de yield. Loucura. Aí eu abri uma outra para a gente ver aqui.
E aqui nós temos o quê? Nós temos um PL de 0,01 e um PVP de 1,16. Ou seja, não dá para confiar nessas casas para olhar esses indicadores, porque acredito que como é um BDR, dá algum problema no cálculo, a gente vai calcular junto aqui para descobrir como é que está a situação. Para isso, vamos lá para cá, no balanço patrimonial. Vamos calcular junto. O que nós precisamos? A gente precisa do total de ações, que é de 312.730 milhões 167 vezes valor de mercado, que hoje está 26,50. Show! O valor de mercado do banco hoje é 8,2 bilhões. Ok. Como é que a gente faz para achar o PL, Gustavo? É o preço sobre o lucro. Qual foi o lucro do banco? A gente vai puxar aqui, demonstração de resultados, aqui embaixo. Ó, lucro líquido. Nesse trimestre e no anterior foi 421 mais 395. Então a gente pega 421 mais 395 e esse foi o semestre do ano, o primeiro semestre. Multiplica por 2 para fingir que vai continuar bem como ele está. Dá 1,6 bilhão. Então quando a gente pega o lucro, o preço, que é 8,287 e divide pelo lucro, 1,632, temos um PL de verdade de 5,8, 5,08 praticamente. Diria que tá barato, né? 5 aninhos, ok. Aí quando a gente vai para o PVP, para descobrir como é que ele tá de verdade, como é que faz o PVP, Gustavo? É o preço sobre o valor patrimonial. O preço é 8,287 e o valor patrimonial do banco está aqui embaixo. Patrimônio líquido, 10,634 bilhões. Opa, calculadora errada. Dividido por 10,634, o PVP é 0,78 praticamente. Então, a cada R$1 que o banco realmente vale, que ele tem de patrimônio, você consegue comprar por 78 centavos. É uma pichincha, né? É uma pichincha, o PL tá bacana também. E a gente viu que a cotação tá caindo demais. Então, sem mais enrolação, vamos descobrir por que esse banco tá caindo. Vamos lá. Primeiro, vamos começar essa análise aqui sobre o Banco Inter. O que ele traz de destaque para nós? A regra dos 50 em ação. O que é a regra dos 50? Ele trouxe isso numa apresentação que foi o Owners Day, ou Orange Day, alguma coisa assim, no começo do ano, que falava sobre os seus planos do banco, os objetivos, o guidance que fala, né? E lá eles falaram essa regra dos 50, que é o quê? Eles querem somar, aqui aí no slide de baixo, eles querem fazer com que a soma do crescimento da receita líquida mais o ROI alcancem 50. E os caras estão muito perto disso. A receita líquida deles cresceu de um ano para o outro 32%, muita coisa. E o ROI também está bem elevado, 16,3%. A meta é chegar aqui, ó. Aí, claro, o que a gente tem que lembrar, que é muito importante? Como é que um banco ganha dinheiro, Gustavo? O negócio principal dele é emprestar dinheiro, certo? Ele empresta dinheiro para as pessoas e cobra juros por isso. Para uma receita crescer 31,7%, o que a gente pensa? Está emprestando para muita gente, para que muita gente pague, beleza? Mas toda essa muita gente, será que não tem um escaloteiro aí no meio? Será que isso não traz mais risco para dentro do banco? A gente vai descobrir um pouquinho mais abaixo. Vamos lá. Primeiro ponto, voltando aqui para cima, o que é muito legal de ver aqui, ó. Essa barrinha laranja de cima mostra o número total de clientes que o banco tem. E aqui embaixo, a quantidade de trimestres. E olha que incrível, a cada 3 meses, a cada trimestre, o banco consegue aumentar e muito. Dificilmente ele empaca, ele sempre consegue aumentar e muito o seu número de clientes. Isso aqui é uma eficiência absurda. E olha que legal essa escada linda aqui embaixo. Isso aqui é lucro líquido, cara. Lucro líquido, limpinho. Olha isso aqui. De trimestre a trimestre, o cara dá saltos enormes. Não é tipo um pulinho daqui a aqui. É um pulo gigante. Olha a altura desse degrau. Cara, ele consegue ganhar lucro demais. Até aqui já tá estranho, né? Por que caiu 8% num dia? Esse resultado aqui saiu agora dia 26, dia 27 de julho. É recente. E o banco não tá subindo. Vamos continuar tentando descobrir por quê. Vamos lá. Aqui a gente já falou sobre a regra dos 50, tudo mais. Aqui eu quero trazer um ponto para vocês. Esse ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Eu achei uma tremenda falta de transparência desse banco aqui e vou mostrar no quê? Esse aqui, né? Segundo trimestre. O ciclo virtuoso do Inter se fortalece a cada trimestre. Muito lindo isso, né? Ele está comparando o quê? Olha só, o market share. O que é market share, Gustavo? Dentre, aqui essa primeira barra é o home equity, certo? Para pessoa física. O que é home equity? É quando você vai lá e pega um empréstimo no banco e entrega a sua casa como garantia, beleza? Home equity. Ele está dizendo aqui que de todo empréstimo com imóvel com garantia no Brasil, 9,6% deles acontecem no Banco Inter. Ou seja, né? Não é um absurdo, mas é bem relevante, quase 10% do negócio. Só que a questão é, ele está mostrando o quanto ele evoluiu, né? Olha que lindo. Só que aqui ele evoluiu de 2022 para cá. Por que ele está mostrando 2022 para cá? Eu quero saber como é que o banco está de um trimestre ao outro, né? Porque aqui eu trouxe um dado do primeiro TRI de 2026. E no primeiro trimestre de 2026, onde ele compara o 2025 com 2026, de um ano para o outro, ele mostra, ó, o empréstimo com casa como garantia, olha lá,
Era 9,6% do market share. Cresceu 1,58% de um ano para o outro. Só que aí aqui em cima, ele não fala, tá vendo aqui, ó, não teve crescimento. 9,6% do market share, 9,6% do market share, não cresceu. Aí para não chegar aqui e dizer, bah, não cresci, ele tá mostrando, ó, lá atrás, eu era pequenininho, agora eu cresci. Não, cara, eu quero transparência, eu quero um trimestre pro outro. Ficou parado, beleza, mas me conta. Me conta que ficou parado. Ó, quando a gente olha aqui, ó, o transações Pix, 8,5%. Cresceu um pouquinho, mas em vez de contar, ele comparou com o passado. Transferências cambiais. Cadê aqui, ó? Ó, aqui já nem tem, já nem fala. Deixa eu ver, empréstimo de FGTS, tem lá em cima? Não tem. Investimento no tesouro, crédito consignado. Ó, crédito consignado era 2,5%. Continua, não teve crescimento. TPV de cartões era 2,6. 2,6, trimestre passado. TPV de cartões, 2. Você tá vendo? Diminuiu, piorou. E tipo assim, ó, não tem problema ele piorar. Mas ele tem que ser honesto, cara. Pô, por que ele não me conta? Por que ele mostra uma coisa tipo, ah, quando eu tinha 15 anos eu era magrinho, agora eu tô gordo, mas eu quero saber quanto eu emagreci do mês passado pra cá. Ele não conta. Beleza, mas eu vou passar, vamos seguir aqui. Já não achei legal esse ponto aqui de falta de transparência, mas a gente consegue acompanhar que tá diminuindo alguma coisinha. E um pouquinho não se mexe. Beleza. Aí aqui ele faz uma provocação. Uma provocação pros bancão. Que bancão, Gustavo? Aqui ele fala, ó, top 5 bancos do Brasil, no caso. Que aí pode ter aqui dentro, não sei, Banco do Brasil, Caixa, Santander, Bradesco, Itaú, talvez ali um BTG, não sei, mas são os 5 bancões aí que ele fala. E o que ele está falando? Ele está mostrando como é que está o mercado de crédito brasileiro em junho, certo? E ele fala que ele está aprofundando e expandindo nosso mercado endereçável, ou seja, ele quer roubar a market share dos bancão. Aí ele mostra como é que está o mercado de crédito. 1 trilhão e pouquinho está com empréstimo sem garantia nenhuma. 2,7 trilhão está em empréstimo com garantia, que é garantia de casa, crédito consignado, financiamento de imóvel, crédito com casa como garantia, FGTS. Ele tem 2,6 trilhões emprestado para pequenas e médias empresas e rural, certo? E aí, por que eu disse que é uma provocação? Porque primeiro que ele disse que ele está expandindo o mercado dele, e ele está mostrando que os grandão estão perdendo o mercado. Presta atenção. De todo o empréstimo que é feito sem garantia nenhuma, os bancão, os top 5, tinham 67% deles. E eles perderam 10 pontos percentuais, 10% de espaço no mercado nesses 7 anos aqui, ó. Aí quando fala do com garantia, os caras ainda são fortes. Os caras estão dominando tudo. Só que nesse espaço de 7 anos, eles perderam 6%. Outros banquinhos estão mordendo. O Inter está mordendo, o Nubank deve estar mordendo também. Aí quando a gente olha para o crédito para empresas e para o rural, eles perderam 11% de espaço. É só provocação. Mas ele não mostrou quanto cresceu. Complicado. Aí depois aqui, ó, trouxe outro dado para vocês. Coisa que ele não mostrou nesse trimestre. Não gostei disso aí. O relatório passado estava melhor. Ele não mostrou nesse trimestre o quê? Isso aqui é do primeiro tri, tá? Como é que estava a carteira dele? Certo? Quero saber se ele evoluiu, porque daqui para cá cresceu, né? Do último do ano passado para o primeiro desse ano, foi lindo. Pô, bacana. Ele tinha total sem garantia 16,4 bilhões, 33% da carteira, e 67% da carteira com garantia. Lindo, né? O cara estava crescendo muito a carteira de crédito. Em 2025, no começo do ano, era 37 bilhões. Depois, no final do ano, foi para 48 e no começo desse ano foi para 49. Isso aqui é admirável. Por quê? Porque ele está emprestando muito dinheiro. Só que ele está emprestando muito dinheiro focando em emprestar com garantia, para não correr tanto risco. Isso aqui é uma coisa que tem que ser elogiada no banco. Só que ele não mostrou como é que está nesse trimestre. Eu acho que piorou, ele não tá querendo contar, né? Fez cagada e não quer mostrar. Mas enfim, isso aqui foi só para mostrar que ele tá escondendo coisa. Mas ok. Aí aqui a carteira de cartão de crédito, ele tem hoje 15,6 bilhões em crédito que ele fornece para os outros através de limite de cartão. E a carteira de consignado privado. A gente vai falar mais embaixo sobre consignado privado, então vamos pular isso aqui. Aumento de clientes impulsionando uma base mais forte e ativa. A gente viu lá em cima, né? Que ele tem 45 milhões de clientes. Só que isso aqui significa o quê? Significa que 45 milhões de pessoas criaram uma conta, certo? Mas nem todo mundo usa o Banco Inter. Por exemplo, eu tenho Nubank, Banco Inter. Uma vez eu criei uma conta no Neon. Eu nunca mais usei o Neon, mas minha conta tá lá, então eu tô no número aqui, ó. Só que nos clientes ativos, ele tem só 26,4 bilhões. Perdão, milhões. 26,4 milhões. E aí, o que é interessante a gente ver? Ele aumenta, sim, o número de clientes de trimestre a trimestre, certo? Claro, nem todos são ativos. Mas quando a gente olha a porcentagem, quanto dos clientes totais são ativos, a gente consegue ver que essa porcentagem ela vem subindo, certo? Ou seja, eles conseguem convencer esses novos clientes a usarem o banco. Teve ali uma queda, olha aí a honestidade, ó. Teve aí uma queda do último trimestre para cá. Não foi tão significativa, mas teve, né? Beleza. Aí depois aqui do ladinho a gente tem o ARPEC bruto por safra. Se você acompanha o canal, todos os vídeos, você viu no vídeo da TIM e você viu no vídeo da FIC3, o ARPU. O
que é RPU? É receita média por cliente, certo? Aqui ele chama de ARPAC, ou ARPAC, mas é a mesma coisa. É igual, é o quanto o cliente traz por mês, aqui por mês, né, por banco. Aí ele fala o seguinte, então esse gráfico muito feio, eu achei muito feio isso aqui, de riscos, o que muda? Os mais clarinhos lá da frente são os clientes antigos, tipo de 2018. Os mais escuros são de 2026, são clientes recentes. Então ele mostra que os clientes mais antigos trazem, em média de receita para o banco, R$ 100 bruto por mês. E aí, na média, os velhos e os novos trazem uma média ali de R$ 59 por mês. Bacana, né? Se a gente considera que tem 26 milhões de clientes, a receita vai ser alta. Outro ponto que ele traz para nós é o quê? Esse ARPAC recorde foi impulsionado pelo aumento da penetração de crédito. Como assim penetração? Ele mostra aqui um cara cavando, né? O cara está minerando. O que ele diz? Pô, ele tem 45 milhões de clientes. Desses 45 milhões, só 9 milhões são clientes de crédito. O que é cliente de crédito? Que tem cartão de crédito, que já pegou algum saque FGTS, já pegou algum financiamento ali dentro. Então eles estão falando o quê? Pode ver que daqui para cá aumentou, mas não foi tanto. Ele vai focar mais nos clientes que ele já tem dentro da carteira e tentar vender alguma coisa para os caras, em vez de ficar só aumentando clientes. E eu acho isso porque no último trimestre não teve isso aqui bonitinho no relatório. Por quê? Porque não tinha tido queda. Não tinha tido queda na total de clientes ativos. E aqui caiu. Conseguiu mais clientes, mas caiu. Então vamos focar em quem está dentro de casa, em vez de trazer mais gente para dentro. Beleza. Outro ponto que ele também trouxe, que eu achei bem interessante, foi o quê? O ARPAC inicial de safras novas. O que ele diz aqui? Ó? Basicamente, lá na época de 2018, cada cliente novo, recente aqui, com pouco tempo de relacionamento com o banco, trazia em média R$ 10 por mês para o banco. Hoje ele já conseguiu atualizar isso para a média de 20. Então os novatos que já entram no banco já estão trazendo mais receita para dentro. Bacana isso aí, bem interessante. Aí aqui um ponto importante que você tem que ficar atento. A gente viu o ARPAC lá em cima, certo? Aqui ele traz o ARPAC e custo de servir. O que é isso? Bom, o ARPAC a gente viu lá que está R$ 58,60 por mês por cada cliente. Essa é a média que eles trazem para dentro, certo? Aí aqui embaixo nós temos o ARPAC líquido. Líquido de quê, Gustavo? Imagina o seguinte, você criou uma conta no Inter e eu ia falar caixinha, né? E você foi lá e criou um porquinho dentro do Inter. E aí você foi lá e colocou seu dinheiro lá, certo? Para render 100% CDI. Você coloca esse dinheiro lá e tá guardado, certo? Em teoria, o banco tá pegando aquele dinheiro e tá emprestando pros outros, ok? Só que tu não colocou o dinheiro lá de graça. Ele tá rendendo, né? Liquidez diária, todo dia pinga lá 50 centavos, R$ 1 na sua conta. Ou seja, esse valor que ele tá te pagando é um custo. Só que esse custo não é o CTS ainda. Esse custo é o custo do dinheiro que você está guardando lá, beleza? Beleza. Então, cada cliente traz para o banco, porque ele pega esse dinheiro e empresta. Vende receita para ele, uma média ali de R$ 58,60, certo? Ok? Só que ele tem que descontar o quanto ele te paga, o quanto aquela liquidez diária te rende, né? Ele tem que descontar. E aí sobra um ARPAC líquido de R$ 35,50. Aí esse CTS aqui, ó, que é o custo de servir, é o quê? É o custo que eles têm para manter o aplicativo funcionando, manter o site no ar, tudo ok, a ZIA ali te respondendo, que é a Seven, a IA do Inter. E aí depois de descontar esse custo de servir, sobra para eles R$ 22,20 líquido. Certo? Líquido, que daí depois tem que pagar imposto, tem que pagar salário, mas enfim, 22,20 líquido. E aí olha que bacana, ele vem conseguindo aumentar esse ARPAC mês a mês, está vendendo mais coisa para os clientes, tirando uma receita legal, só que o custo de servir quase não se mexe. Os caras conseguem trazer bastante cliente para dentro, vender coisa para esses clientes e não gasta tanto para manter tudo funcionando. Muito legal isso aqui, cara, muito interessante. E a margem deles vem sempre subindo, muito positivo isso aqui, os caras são eficientes, não dá para negar. Ok, vamos continuar. Até agora não achei por que ele está caindo. Não consegui entender. Vamos lá. Maior ativação resultando em forte crescimento de TPV. TPV nada mais é, eu não sei, não lembro a sigla em inglês, mas nada mais é do que o que movimentou ali dentro, certo? Por exemplo, se eu entrar aqui no Banco Inter agora e fazer um Pix de R$ 100 para o Guilherme, eu movimentei R$ 100 dentro do Banco Inter, certo? Simples assim. E o que aconteceu? O TPV de cartões e de Pix dentro do banco nesse segundo trimestre foi de 453 bilhões de reais, dos quais 420 bilhões foi em Pix, o que não traz taxa nenhuma para dentro do banco, 15,2 milhões foi cartão de débito à vista, traz uma taxinha, e 17,2 foi cartão de crédito, que traz uma taxinha talvez maior. Aí aqui do ladinho de novo aquele gráfico feio que ele mostra que quem está mais tempo no banco gasta mais dentro do banco, quem está menos tempo movimenta menos. É só isso. Mas de todo o Pix que acontece no Brasil, 9% foi dentro do Banco Inter. Muito massa isso aqui. Fechou. O bicho é relevante, né? Ele é um pouquinho relevante. Depois, aí ele fala sobre cartão de crédito. Como é que nós estamos hoje? Carteira de crédito, cartão de crédito. 16 bilhões. Aí ele mostra que
11,9 bilhões pago à vista, né, que traz pouquinha taxa para dentro do banco. Aí tem os caras que ele gosta, ó, que é o rotativo do vencido. Quando tua fatura fecha, e tu paga só o mínimo, porque se atrapalhou, não tem problema. Só que se tu paga só o mínimo, o restante vai num juro desgraçado, 400% ao ano. Agora, quando tu vai lá e negocia, pô, tô mal, não vou pagar nem o mínimo, vou negociar isso e vou parcelar a parcela. Aí vem juro. Só que o juro é só até 100%. Então, se acontecer contigo, se porventura der esse azar aí, vai na opção de parcelar, não paga o mínimo não, que é a pior coisa que existe. Aí aqui, 40% aumentou quem tá parcelando com juros e 46% aumentou quem tá no rotativo, trazendo muita receita. Por isso que a receita de juros de cartão de crédito cresceu de um ano para o outro em 64%, cara. Meu amigo. Isso também influencia que as famílias estão muito endividadas, né? Mas ok. E aí aumentou em 25% o número de clientes ativos com cartão de crédito. Ou seja, tá dando mais cartão para os outros, o pessoal tá usando. E aí tá se endividando, né? Bah. Mas beleza. Consignado privado. Aqui é importante. É legal e é ruim, por enquanto. Que é o quê? Você já ouviu falar que funcionário público, tipo assim, o cara que passou num concurso e trabalha para a prefeitura, trabalha no Banco do Brasil, ele pode ir lá e pedir um empréstimo, vai ser descontado da folha dele, certo? Muito show. E aí, né, o cara é funcionário público, dificilmente vai ser demitido. Então é bem seguro para o banco emprestar para ele. A taxinha é isso aqui, ó. Só que inventaram recentemente o consignado privado, que é o cara que é CLT, eu, você talvez. E aí o que acontece? Esse cara, ele pode ter problemas, né? Se o cara for demitido, o que acontece? A gente vai descobrir nas páginas de baixo o que acontece. Mas a questão é, o ticket médio, quanto ele tem emprestado na média para cada cliente? R$ 4.500. Prazo médio para receber 33 meses. E esse cliente, como ele não é funcionário público, ele é funcionário privado, não é tão seguro emprestar para ele, né? Se ele for demitido, você vai cobrar de quem? De que folha de pagamento você vai cobrar? E aí é por isso que ele traz um ROI de 30%. É um ganho absurdo aqui. E ele tem 3 vezes mais o ARPEC médio do Inter, 3,7. Qual que era o ARPEC? 58,6, né? Vezes 3,7. Esse cara sozinho traz por mês 200 pila pro banco. Absurdo. Aí o market share dele nesse lance de emprestar pro CLT é 2,5% de todo empréstimo que acontece no país, tá pequenininho ainda. Só que olha que interessante isso aqui, ó. Depois vai aparecer de novo. Novo seguro consignado privado. Tem que ter seguro, a gente vai falar sobre isso lá embaixo. Depois, conta PJ é uma oportunidade significativa. O Banco Inter, ele está trazendo muita pequena e média empresa para dentro do banco. Muito bacana, porque é outra forma de receita, né? Ele traz um cara que tem mais dinheiro, que negocia mais, pode precisar de um crédito para sua loja, tem a própria maquininha desde que ele comprou esse Interpeg aqui. E aí o cliente PJ também tem 2,8 vezes mais ARPEC do que o médio. A média é 58,6 vezes 2,8 traz R$ 164 por mês. Olha que bacana. E 11,7% das empresas do Brasil tem conta no Inter. Não quer dizer que são ativos, mas tem conta no Inter. Aí essa quantidade de carteira de crédito para as pessoas jurídicas cresceu 15% de um quadrimestre ao outro. Bacana, bacana. Aí aqui, ó, a parte da receita. Receita diversificada gerando crescimento. A receita cresceu, que a gente viu, né? 29% a receita bruta de um ano para o outro. Olha só isso aqui, cara. A receita dos caras foi 4 bilhões e meio. Aí descontando aquele, lembra do ARPEC bruto pro líquido? Que ele tem que pagar o rendimento, a liquidez diária ali. Aí a receita líquida caiu para 2,6 bi, que ainda é muita coisa. Ok? E aí cresceu 32%, que a gente viu, né? Ele não quer crescer a bruta, quer crescer a líquida, para aquela regra dos 50. Dessa receita aqui, foi 593 milhões em taxa de serviço, né, que ele cobra, e 2 bilhões só em receita de juros, só emprestando dinheiro. Absurdo. Beleza. Aí o crescimento do NIM refletindo na sua capacidade de execução. Aqui ele traz 4 coisas para nós, 5 praticamente. O que é isso? Ele mostra o CDI médio no trimestre, certo? O CDI é o quê? CDI é o custo. Se tu bota dinheiro para render, você quer 100% CDI, né? Então ele está mostrando quanto está custando em média ali no trimestre para que as pessoas depositem dinheiro para ele. E aí ele está falando o seguinte, com esse dinheiro que eles depositam para mim, olha isso aqui é um recorde, tá? Tava em torno de 8, 9, bateu 10 agora, absurdo. A NIM dele bateu 10,12%. Gustavo, o que é NIM? A NIM é uma taxa anualizada que ele faz sobre o seguinte, tudo aquilo que ele tem que está rodando, cartão de crédito, empréstimo, CLT, empréstimo FGTS, tudo aquilo que está emprestado, traz de receita para dentro do banco uma média ali de 10% ao ano, cara. É muita coisa. Mesmo estando custando caro para o pessoal botar dinheiro dentro do banco, ele consegue rentabilizar 10% ao ano. É muita coisa. Aí depois tem a NIM e tem a NIM ajustada ao risco. Lembra? Ele está emprestando dinheiro para muita gente. Tem calote? Tem caloteiro aí. O que temos aqui? O NIM ajustado ao risco cai para 5,86. Olha lá a situação. Aqui ele está dizendo o seguinte, ainda é uma NIM boa, tá? Ainda é uma NIM interessante, é uma NIM bacana. Considerando que ele empresta o dinheiro dos outros e ganha dinheiro com isso.
É um anime bacana. Mas, é um tom bom. Quer dizer o quê? Que tem risco aqui dentro. Temos que olhar o que que é. Aí que ele mostra o NIM dele comparado com o IPCA anualizado do trimestre. Aqui a gente consegue ver que o IPCA desse trimestre, no Brasil, tá? Que, né, o banco tá lá fora só pra avisar, foi de 5,8, enquanto a NIM dele foi 5,86. Tá bem apurado a situação aqui. Só que o que ele mostra pra nós? Ele tá conseguindo ainda fazer dinheiro de verdade, não só reajustando o valor à inflação. Mas tá bem pouquinho até, tá 0,06% a mais criando riqueza. Então tá feia a coisa. Aqui eu entenderia, porque a inflação anualizada do trimestre foi muito alta e a NIM dele foi baixa, né? Entenderia o banco cair porque ele não tá conseguindo gerar dinheiro e tal, olhando para aquele trimestre só. Só que, pô, faz meses que o banco tá caindo. Muitos meses, não só o último trimestre. Mas enfim. Aí. Acho que aqui embaixo faltou explicação. Que aqui basicamente ele mostra o quanto ele tem, que o patrimônio líquido dele a gente já viu, é 10 bilhões. E o quanto ele tem de ativos, que no total ali dá quase 100 bilhões. Então ele mostra que ele tá bem alavancado, né? Ele tá emprestando dinheiro dos outros e ainda tá lucrando com isso. Beleza. Aí depois a gente vai para o quê? O forte crescimento do crédito com alocação de capital disciplinada. Aqui ele mostra como é que está a carteira de crédito dele hoje. Ao total, ele tem 55,4 bilhões na carteira de crédito, onde ele emprestou 12 bilhões para consignado, outros empréstimos pessoais, como o FGTS, por exemplo. 18 bilhões ele emprestou para financiamento imobiliário, para comprar sua primeira casa, ou então um empréstimo com a sua casa como garantia. Aí 4,7 bilhões ele emprestou para pequenas e médias empresas, 16 bilhões é o que está no cartão de crédito dos outros, e a carteira bruta total é 51,9 bilhões. Só que quer aumentar mais um pouquinho, porque ele tem 3 bilhões e meio que está em títulos e valores imobiliários, ou seja, ele comprou debênture de alguém, comprou um CRI, comprou um CRA, e é isso. Ok, tá bom. Continuando. Aqui está a qualidade de crédito, certo? Aqui a gente tem que ver, lembra que ele empresta dinheiro para muita gente? Será que tem muito caloteiro aqui? Tem, olha só. Da galera que está atrasada nos últimos de 15 a 90 dias, ou seja, atrasou a fatura do cartão, atrasou a mensalidade do empréstimo, nos últimos 15 a 90 dias, 4,8% da carteira. Carteira essa que, vamos considerar tudo, é 55 bilhões, né? Então os carinhas que estão atrasados, 55 vezes 4,8%, tem 2 bilhões atrasado para receber. Isso atrasado. E aí tem os caras acima de 90 dias. Quem atrasa mais de 3 meses dificilmente está querendo pagar, né? Não quer pagar, vai dar calote, vai dar calote. Então tem aqui 2,64 bilhões atrasado, que o banco está ligando direto, mandando e-mail para receber. E aqui 5,3, ó, 55 vezes 5,3, mais 2,91 bilhões que eles já não estão pagando, que o banco tá dele e tentar conseguir recuperar, mas tá difícil. Então a gente tem que ver que é sim um valor considerável. Ele tá crescendo muito, mas será que tá valendo a pena? Olha isso aqui. O mais baixo do período foi 4,5, é um pouco alto já. A média do setor bancário é uns 8 e pouco por cento, quase 9. Então não tá terrível, mas não tá bom. Tá perigoso, tá meio arriscado. Faz sentido ter um desconto no banco. Não o desconto atual, mas faz sentido ter desconto no banco por causa do risco. Aí que ele mostra como é que está a formação, quais clientes estão se tornando inadimplentes, estão querendo atrasar ali, tal. Aí que ele mostra por cartão de crédito, tipo, ó, basicamente a mesma coisa. Ó. Os mais escuros são clientes novos dão mais calote. Os mais clarinhos são clientes antigos. Os mais antigos dificilmente dão calote. Ok. Aí que ele mostra o índice de cobertura. O que é isso? Para cada R$ 1 que ele tomar de calote, ele está dizendo o seguinte, Gustavo, ó, cada R$ 1 que não me pagarem, eu tenho já guardado para honrar os compromissos, 1,34. Só que olha só, esse valor aqui ele vem caindo, presta atenção. Aqui do terceiro TRI 2025, que foi o período mais baixo de inadimplência, ele tinha 1,46 antes. Só que tanta gente mais está virando caloteira no banco aqui, que a cobertura dele está caindo. Olha só, o mais baixo que já chegou foi 130. Mas ele vai ter que pegar uma boa parte desse lucro aí e repor. Para mim, isso aqui devia estar maior, tá? Se é um banco que ele quer aquela regra dos 50, quer crescer receita direto, quer emprestar muito, ou ele vai ter que focar em emprestar só com garantias, ou ele vai ter que aumentar esse colchão aqui para passar mais segurança para o mercado. É o que eu acho, né? Minha opinião. Você pode achar diferente, não tem problema. E depois, qualidade do crédito do consignado privado reflete amadurecimento do produto. Os caras estão entendendo que emprestar para o CLT, que pode ser demitido amanhã, não é seguro, né? Porque se lembra, desconto em folha. O cara é demitido, cadê a folha? Não tem folha. Olha só, a inadimplência dessa galera aqui, ó, dos últimos 90 dias foi de 5%. 5% tá nesse nível. Tá nesse nível aqui, ó. E a questão é, a inadimplência atual ocorre principalmente pela perda de vínculo por mudança de emprego. Foi demitido, não tem folha para cobrar. E aí o sistema está criando uma solução. Que solução é essa? É um seguro a ser lançado em breve. Vai ter aquele seguro consignado privado, que basicamente é o seguinte:
Se o cara for demitido por justa causa, fez cagada, o seguro não se ativa. Agora, se ele for demitido porque a empresa está cortando custos, teve que tirar alguém, escolheu aquele fulano azarado ali, basicamente vai ter um seguro e o Inter vai receber todo aquele valor de volta. Fica tranquilo, certo? E aí o cara que pegou emprestado vai pagar um pouquinho mais ele na sua parcela. O banco fica tranquilo, pode emprestar para mais gente. Aí eu acho que ele vai crescer aquele market share, que agora é só 2,5, vai emprestar para muito mais. Tendo o seguro, não tem por que não, né? Aí o ROI tá 30%, a gente já viu. Vamos continuar. Ok. Aí a base de depósitos. Quem deposita o dinheiro para o banco, certo? O que nós temos aqui? Ele tem atualmente 77 bilhões de dinheiro que as pessoas confiaram emprestando para ele. Seja pondo na conta corrente, botando no CDB, títulos emitidos como LCIs que o banco pode criar, LCA, se ele empresta para rural também. E aí outros que ele não fala o que é. Mas tem 77 bilhões dentro dele que ele pode emprestar para os outros. A carteira, por enquanto, está 55. Ou seja, ele mostra que ele tem espaço para crescer mais se ele quiser. É possível, né? Tá tranquilo. Ok? Aí, continuando. O custo de funding. Aqui é uma coisa que esse banco merece um parabéns. Ele merece um parabéns. Se eu não me engano, aquele banco lá do Sul, como é que é o banco lá do Sul? O Banrisul também tem uma taxa meio parecida com isso aqui. Que é o quê? Olha só, a Selic média no período, tá? CDI médio diário. Se eu deposito, a CDI hoje está 14, aqui está fazendo vezes do trimestre, está 14,5. Mas a CDI hoje está 14. Se eu botar meu dinheiro em qualquer banco, né, eu vou procurar uma caixinha de no mínimo 100% CDI. Ou seja, eu vou receber 14% ao ano, né? Ok, beleza. Só que aqui, olha só, essa é o CDI médio do trimestre. Olha o quanto custa para o Inter pagar para os outros. Ele não paga 100% CDI, ele paga 65,9% CDI. Por quê? Porque tem gente que deixa dinheiro parado na conta corrente, como capital de giro ali, e conta corrente do Inter não remunera nada. Do Mercado Pago remunera 105% CDI. Mas tem gente que bota no porquinho, tem ali meu porquinho do dia a dia, que é só 80% CDI. O cara não se liga, ele vê que tá rendendo e fica feliz. É só 80%. Tem um outro porquinho lá que rende 100%, só que os caras não ficam prestando atenção, né? Nem todo mundo tá querendo rendimento diário. E é por isso que para ele custa tão pouco. Ele paga só 9,6% de rendimento quando os outros bancos estão se matando para pagar 15% para conseguir ter dinheiro captado. O Inter tem um ótimo. Uma lábia, eu diria. Uma lábia que o cara tem para não pagar tanto assim. Bacana isso. E pode ver que não é de agora, tá? É sempre, ele dificilmente paga 100% CDI. Não importa o trimestre, não importa quanto esteja o CDI. Ele sempre paga menos. Bacana. Ou seja, é fácil para ele conseguir dinheiro barato para emprestar caro para os outros. Por isso que a NIM dele é tão alta, certo? Outro exemplo para mim, caso não tenha ficado claro lá em cima, que eu pensei agora, foi o seguinte. Imagina que eu tenho uma padaria, certo? Eu tenho que comprar farinha, certo? A farinha custa para mim 9,60. Enquanto para as outras padarias, eles pagam 14,50. Eu pago só 9,60. E aí eu vou vender o pão. O quanto eu vendo o pão, a margem do quanto eu vendi o pão e o quanto custa essa farinha é a NIM. Aqueles 10% é a margem que ele ganha emprestando esse dinheiro. Olha que bacana. Acho que esse exemplo ficou bacana. Eu gosto de padaria. Despesas controladas enquanto escalamos nosso negócio. Aqui ele mostra o quanto ele gasta no trimestre para poder manter o banco funcionando, né? Foi nada mais nada menos que R$ 1 bilhão. Absurdo. Só que isso é muito ou isso é pouco? Olhando só para o quanto ele gastou, não dá para saber. A gente tem que olhar para o índice de eficiência. Aqui, o índice basicamente diz o seguinte, ó, olha lá para o passado, para o primeiro TRI de 2023. O índice de eficiência dele era 62,40. O que isso quer dizer? A cada R$ 100 que entrava de receita dentro do caixa, não lucro, receita, ele gastava 62,40, seja com marketing, com salário, com aplicativo funcionando. Era muito caro conseguir R$ 100. Agora, nos últimos 3 anos, isso caiu para 42. Realmente, isso aqui é bacana, tá? O Itaú, acho que é 39, 40, me perdoe se eu errar por alguma porcentagem. O Banco ABC é 40, o Banco do Brasil é 20 e poucos, é muito eficiente aquele bicho lá. Só que aqui, pô, né? Claro, não tá excelente, mas tá bacana e dá pra ver que ele tá se esforçando. O cara tá reduzindo o custo a cada trimestre, cara. E falando em reduzir custo, olha aqui pro lado, ó. Receitas e despesas. Olha essa boca de jacaré meio esquisita aqui. Esse nhangaré. Mas o que é isso? Ele pega o primeiro trimestre de 2023 como base, certo? Base 100. De lá pra cá, a sua receita cresceu 158%. Olha que absurdo. Enquanto a sua despesa, os seus gastos para conseguir crescer essa receita, cresceu só 74%. Olha que loucura. Olhando de um trimestre para o outro, tá? Do primeiro tri para o segundo tri. Vamos puxar a calculadora aqui, ó. O que nós temos? A receita agora foi 258, né? Olhando para aquela base 100. Dividido por 238, a receita de um trimestre para o outro cresceu 8%. 8%. Enquanto o custo, a despesa, cresceu 4%. O cara conseguiu... Nossa, o bicho é eficiente. Não tem muito o que falar. Ele cresce 8,5 enquanto os seus gastos crescem 4,5. Sobe a margem, traz mais lucro. Aquela escadinha linda que a gente já viu. Aí depois, ó, a escadinha falando aqui, ó.
Lucro líquido, a escadinha sempre crescente, absurdo. Um ROI também muito bom, sempre evoluindo esse ROI, bem legal, né? Tá 16,3. Aqui o ROAT, só para te avisar, é o quê? Ele está excluindo ativos não físicos. Por exemplo, ele está considerando a mesa do escritório, está considerando o computador, o prédio, e está ignorando o aplicativo, está ignorando o nome Inter. Por quê? Porque se tiver um calote em massa, ele tem que vender as coisas em física que ele tem para pagar, né? Então ele considera só o ativo físico. E o ROAT dele está 17,6. Mas o importante é o ROI, né? Que está 16,3, é o que a gente quer saber. E o lucro, lindo. Beleza? Aí depois, aqui um ponto que eu vou ensinar uma coisa para você. Se tu aguentou até aqui, se tu não tá com sono ainda, antes do preço teto, né? Eu quero te ensinar uma coisa. Uma coisa bem legal sobre Basileia. Que é o quê? Olha só, aqui ele mostra a Basileia dele, certo? Como é que tá hoje? Tá 14,4. Muito saudável. Aqui, o que eu vou te ensinar? Muitas vezes a gente já ouviu, a gente já aprendeu que os bancos eles têm por regra que ter no mínimo ali 11,5% de Basileia, certo? O capital principal tem que ser no mínimo 11,5%. Ok. Até tem um 11,5% aqui, ó, é o mínimo do período. Mas acontece que essa regra não é igual para todo mundo. Como não, Gustavo? Essa regra não é igual para todo mundo. Primeiro ponto, olha só. O Banco Central tem uma resolução, que é a resolução do Conselho Monetário Nacional, que é o chefe do Sistema Financeiro Nacional, lá em 2021, certo? E aqui no capítulo 4, ele diz o seguinte: capítulo 4. Dos requerimentos mínimos, a Basileia mínima, para patrimônio de referência, de nível 1 e capital principal. O mínimo corresponde ao fator F e com valor de 8%, não 11%. 8%. Só que como é que chega nesse 8%? Esse 8% tem a ver com um montante RWO, que é Risk Weighted Assets. Acho que eu falei certo. O que isso quer dizer? Ele pega tudo que o banco tem emprestado e ele pondera o risco. Como assim? Pô, se o banco tem dinheiro, né, e ele decidiu comprar títulos do governo, o banco está emprestando para o governo. Qual que é o risco? Zero. Ou seja, não tem risco nenhum. Nem tem que ter Basileia, porque não vai dar calote. Agora, se ele emprestou para um cara que deu a casa como garantia, tem risco? Tem, mas tem a casa como garantia. Então, o risco ali é uns 35%, 50%. Tem que guardar 50%. Beleza. Agora, quando ele empresta para alguém num cartão de crédito ou para alguém que só pediu um empréstimo pessoal, sem garantia nenhuma, aí é 100% de risco. Então, o que ele mostra aqui? Ó? A gente viu lá que a carteira dele de crédito é de 55 bilhões, né? E aí, aqui no release, tá para cá. Aqui no release, ele mostra que os ativos ponderados por risco, o RWA dele, é só 45 bi. Ou seja, o Banco Central só vê risco no Banco Inter em 45 bilhões do que está emprestado. O resto ele não vê risco. O resto ele não precisa nem guardar, porque está seguro, certo? Ok. E aí quando a gente pega isso aqui, ó, esse 45,8 bilhões, a gente vai fazer vezes 8%. Olha lá, estamos aprendendo coisa. 45,8 vezes 8%. Quanto é que dá? 3,66 bilhões. Esse é o mínimo que o Banco Inter precisaria guardar para que não tivesse bronca com o Banco Central, certo? Quando a gente olha aqui, ó, o que nós temos? 3,8. Tem até uma gordurinha a mais, que não é só aquilo ali, o Banco Central quer um pouquinho mais, né? Então ele tem um pouco mais, ele tem 3,8. Aí aqui, eu trouxe o seguinte. Esse é a Basileia do primeiro tri, do segundo tri. Só que eu trouxe a do primeiro porque aqui não tem nada escrito. Aqui tem, eu queria que isso aqui tivesse escrito, para poder mostrar para vocês. O capital mínimo requerido é 3,8. Por quê? Porque a regra não é igual para todo banco. E por que aqui está 8%? E a gente sempre ouve falar de 11%, Gustavo, por conta de outra regrinha do Banco Central, que é o quê? Ele divide os bancos em cestas. Por exemplo, o banco mais importante tem uma regra diferente. O banco menos importante tem uma regra diferente. Por exemplo, aqui, ó, tem os níveis S1, segmentos, certo? Que são aqueles bancos que o dinheiro que eles têm dentro dele, que eles negociam, que eles emprestam, movimenta algo maior ou igual a 10% do PIB do país. Que bancos são esses de nível S1, Gustavo? Os top 6 aqui, ó, que é o Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander. Esses caras são gigantes. São gigantes. Aquele top 5 que o Inter provocou é algum desses 5 aqui. Alguém tá de fora. Mas ok. E o Inter tá onde? Tá aqui no S3. Que é os que movimentam de 0,1 a 1% do PIB. Ou seja, se esse cara aqui quebrar, leva o país junto. O país quebra. O país vai pra beleléu. Já era. Só que se esse cara aqui quebrar, vai chatear os acionistas, vai chatear os sócios, vai chatear os clientes. Mas não vai quebrar o país. Não faz diferença. Ele pode guardar menos dinheiro. Olha só, o Inter tá aqui embaixo, ó. S3, Inter. Quem mais tá aqui? Mercado Pago tá aqui. Mercedes-Benz, Mizuho, Morgan Stanley, Original, azar. O Inter tá ali dentro, então ele pode guardar menos dinheiro. Olha que interessante. E um ponto que eu queria mostrar, aqui é só uma coisa que eu fucei e eu achei, é um erro, só um errinho, que a galera que fez esse RI aqui, ó,
cometeu, não prestar atenção. Aqui ele está chamando, aqui ele mostra, né, o mínimo dele, que é de 3,8 bilhões, certo? Esse aqui é o trimestre passado, mas não mudou. E depois tem mais esse 1,6, que é o excesso de capital. O que ele está dizendo? Ele tem mais 1,6 bilhão sobrando caso ele queira emprestar em massa, certo? Ele pode emprestar mais dinheiro sem cometer riscos. Não vai fugir do que o Banco Central está cobrando, certo? Claro, tem que considerar o RWA e tudo mais. E aí, tem mais 2,1 bilhões em excesso na Inter & Co. O que é Inter & Co? Que é de company, né? É holding. Outro ponto legal. Quando você compra o INBR 32, você não está comprando o Banco Inter. Você está comprando a holding, que é dona do Banco Inter. Também é dona da Inter Financeira, mas isso não importa. Ela é dona do banco, então você está comprando a holding, certo? E é por isso que, quando a gente olha aqui, ó, é aqui, é aqui. O que aconteceu com essa Basileia do Inter nesse ano agora, nesse trimestre? O que aconteceu? Ano passado, trimestre passado, era 11,6%, que é esse aqui, ó. Aí ele ganhou mais 0,8%, que foi o lucro que o banco fez. Aí tirando aquele risco ali, que é o RWA que cresceu um pouquinho, aí ele fechou em 12,2%. Só que aí 0,04%, ou melhor, 0,4% diminuiu porque ele pagou JCP. Ué, mas eu não recebi, eu sou acionista. Eu não sou, mas só um exemplo. Eu não recebi, eu sou acionista. Pois é, ele não pagou para mim, nem para você. Ele pagou para holding, para Inter & Co. Esse dinheiro tá lá. Tá compondo esses 2,3 bilhões aqui, ó. Que aí depois, se eles quiserem distribuir dividendos, não é o banco que te paga a JCP, é a holding. É ela que faz o pagamento para ti. Olha que legal. É só isso que eu queria mostrar? Não, tem mais um ponto. Aqui, ó, ele tá chamando esses 5,5 bilhões, desconsiderando a holding, de patrimônio de referência. Só que patrimônio de referência é o total que ele tem que ter guardado. E aí não tá certo, porque quando a gente vem aqui no release, isso aqui é o capital nível 1, não é patrimônio de referência. E outro ponto que tá errado também, eles botaram aqui 5,5 bilhões, somando isso com isso. Também tá errado, os caras estão fazendo só Ctrl+C, Ctrl+V de um relatório pro outro. Porque o capital nível 1 do banco, ó, patrimônio de referência nível 1 é 5,8 bilhão. Tá faltando vontade aqui pros caras trabalhar. Os caras não estão prestando atenção, né? Eu acho que o RI deve ganhar bem. Mas os caras estão errando, pô, 5,8 por 5,3 são 300 milhões que eles esqueceram. Mas ok, eu acredito que não falta mais nada, deixa eu ver aqui. Já apresentamos tudo sobre o banco, ok, chegou no balanço. Agora vamos saber se está barato ou está caro. O primeiro ponto que eu quero reforçar antes de ir pro preço teto. Aguenta mais um pouquinho. Que é o quê? Pô, a gente já viu que o banco tem muito cliente, tá conseguindo mais clientes, tá emprestando dinheiro para muita gente com garantia, embora ele mostrou no trimestre passado, não mostrou nesse trimestre, tá um pouco, como é que fala? Obscuro, como é que fala? Ele não tá muito transparente, mas o ROI dele tá muito bom, tá crescente. O lucro estoura a cada trimestre. Esse foi o melhor trimestre do banco aqui, absurdo. Eles mesmos dizem isso, foi o melhor trimestre que eles tiveram. Os caras estão com uma inadimplência um pouco alta, estão, mas está bem abaixo do que a média do setor, que é 8, então tá bem tranquilo. Vou trazer um para vocês com uma inadimplência de 9, vocês vão ver. Ué, mas é ruim? É, mas tem mais coisa lá, ele não é só banco. Aí depois deixa eu ver o que mais. O banco, no meu ver, tá bom. Eu quero que você comente aqui se você suspeita, se você imagina por que esse banco tá caindo, cara. Sério, já sei. O último palpite antes da gente ir pro teto. O motivo dele tá caindo é o quê? Ele tá ótimo, tá incrível, tá excelente, mas tá caro. E o mercado tá corrigindo o preço. Será que é isso? Vamos ver. Olha só. É uma BDR, certo? Então não dá para calcular lá no Word. Eu ia usar o Word para isso. Mas como não dá para calcular lá no Word, eu vou calcular no Bingo. Olha que interessante. Isso aqui é só um esboço, tá? Isso aqui vai mudar tudo. Vocês vão ver. Em breve vai ter novidade para vocês. Mas por enquanto não. O que nós temos? Preço teto por dividendos. Botando aqui os dados aqui, esse lucro eu peguei do quê? Eu peguei o lucro do primeiro trimestre, lucro do segundo, que deu o semestre, e fiz vezes 2. Esse é o lucro. Payout, eu botei um mínimo exigido, porque eles praticamente não pagam dividendos, só os 25%, e o yield que eu quero, né? 8% de yield. A cotação hoje está isso, o número de ações está isso aqui, deu um dividendo por ação de 1,30. Ah, mas Gustavo, vai ser JCP, vai ter o 30% de desconto no imposto, não importa. Estamos só fazendo o preço teto aqui. O dividendo deu 1,30. Para receber 8% de yield, o preço teto era 16. Ou seja, tá caro, né? Tá caro, não dá. Se eu botar 6%, 21, ainda tá caro, não tem margem. Dá pra salvar, dá pra fazer aqui, ó, botar no Instagram, mandar pra amiguinho. Ok, aí quando a gente vai pro fluxo de caixa pra ver, né, porque ele ganha dinheiro, não paga dividendo direito, mas ganha dinheiro. Será que tá valendo a pena? Aqui, eu botei o seguinte, ó, o ROI dele tá 16,3, como ele passou pra nós, o payout eu botei o mínimo de 25, e pela conta aqui me sugeriu um crescimento de 12,2. Eu vou botar um crescimento menor, botar aqui uns 9% para jogar um pouquinho contra o banco, embora ele esteja crescendo absurdamente, botar um 9% só de crescimento. E aí, usando esses dados aqui, eu botei a Selic mais 3 de risco. Por que mais 3, Gustavo? Porque ele tá com um probleminha de inadimplência ali, né? E tem problema, tem chance de crescer. Tá emprestando para muita gente, aparentemente não tá mostrando a carteira de crédito, tá um pouco
Eu falei obtuso, ia pensar obtuso de novo. Ele tá pouco transparente, então eu vejo um pouco de risco aqui. Vou até botar 4% de risco nele. Ok. E depois joga no perpétuo para crescer 3%. Mesmo assim, ele traz para nós um valor justo por ação, com a grana que ele faz, de R$ 44. Tem uma margem de 39,8% de segurança. Ou seja, tem tudo para crescer, né? Só que o que me deixa mais confuso, que um pouco receoso de entrar nesse banco, que é o quê? Se fosse aqui no Brasil, não só por ser BDR, né, porque é um pouco ineficiente, eu já até teria entrado. Só que outro ponto, eu não entendo por que esse banco tá só caindo. Só caindo, a gente viu ali, ó, tipo aqui, ó, os últimos 6 meses, pô, 37% quase de queda. Não faz sentido ele estar caindo. E esse resultado dele aqui saiu saiu faz pouco tempo. E mesmo assim ele segue caindo. Então, eu tô com o pé atrás. Se você tem um porquê, se você sabe um motivo, comenta aqui, por favor, não me deixa no escuro. Por que esse banco tá só caindo, sendo que tem margem, sendo que tem um espetáculo lá dentro? Os caras sabem fazer dinheiro, cara. Bom, não tenho mais o que falar sobre o banco. Minha opinião sobre ela era isso. Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, comenta eu fui guerreiro, porque esse vídeo deve estar muito grande. Outro ponto, aqui na descrição, Instagram do canal, segue lá e dá uma força. Todo sábado tem caixinha de perguntas, pergunte o que você quiser que você será respondido. E tem o link aqui na descrição da comunidade. Todo mundo é bem-vindo, a gente troca ideia lá sobre investimento, troca dica não. Não troca dica, a gente troca conhecimento, beleza? Te espero lá, todo mundo é muito bem-vindo. Eu conto com um like e um comentário seu, hein? Abraço!